Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler o versículo 12. Aqui está falando de Jesus. Vamos lá. E entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Jesus estava indo por um caminho entre Samaria e Galileia. A Samaria, apesar de estar dentro de Israel, era considerado um território estrangeiro, como a Cisjordânia hoje é em Israel, está dentro do país, mas pertence aos palestinos. Belém está dentro de Israel, mas hoje pertence aos palestinos. Jericó está dentro de Israel, mas pertence também aos árabes, aos palestinos. E na época de Jesus, Samaria, que também existe lá ainda hoje, dentro de Israel, mas era considerado um lugar estrangeiro. Então Jesus ele está passando entre um território estrangeiro dentro de Israel e a Galileia. E ele está entrando numa aldeia, num pequeno povoado. E aí saem ao encontro dele 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles não podiam se aproximar. Os leprosos, eles eram isolados, eles tinham que manter um distanciamento social. E a distância mínima que um leproso poderia ficar de uma pessoa não leprosa era 100 passos. 100 passos de distância. Por isso que aqui está dizendo que eles pararam de longe. Eles estão a 100 passos de distância e eles gritam. Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Amém? Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, levante os teus olhos e diga: Senhor, estas palmas são para ti. Aplaude e diga: glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando. Você que está de longe assistindo pela TV ou pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo e dá glória a Deus também. Aplaude também. Pai querido e Deus amado, olha quanta gente agora te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber todo este louvor e se compadece de cada uma dessas vidas, sobre cada pessoa que te glorifica, que te aplaude, onde quer que esteja, aqui ou longe. Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, quem ligou a TV agora, o rádio, o computador, a internet, não quer ouvir um homem. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito agora. Tome o lugar do pregador. Apareça o Senhor no lugar do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. A lepra
foi mencionada na Bíblia e tratada de uma maneira bem orientada pelo próprio Deus. E Deus, sabendo que a lepra era extremamente contagiosa, encarregou os sacerdotes de examinarem toda e qualquer suspeita de lepra. O sacerdote, ele era treinado pela palavra, quais eram as características, os sintomas de uma pessoa leprosa, para que o sacerdote pudesse diferenciar uma alergia de pele, ou uma coceira, ou qualquer outra ferida de pele, de uma lepra. Deus deixou tudo detalhado, está lá no livro de Levítico, capítulo 13 e o capítulo 14. Mas era necessário um isolamento brutal, porque a lepra poderia matar todo mundo e não havia remédios. Aliás, até hoje não há cura para essa doença, existe controle, como a AIDS. A AIDS não tem cura, ela tem um controle. Hoje em dia a lepra tem um controle, mas cura, a hanseníase, que é o nome científico da lepra, é uma doença que ainda causa muito sofrimento. Então ela vem desde a época de Moisés, 3.450 anos atrás, perdurou na época de Jesus, porque nós estamos vendo que Jesus está agora com 10 leprosos diante dele, e a lepra veio atravessando os séculos, e mesmo no século 20 e 21, ela continua acontecendo. Aqui no Brasil e em todos os países do mundo, desde o início do século 20, se criaram os leprosários. Os leprosários eram lugares isolados em vários lugares e cidades do Brasil, onde toda pessoa com hanseníase era encaminhada e ela era tirada do convívio da sociedade por causa dessa facilidade de contágio. E nós temos algumas matérias bem atuais a respeito disso, que eu quero pedir para a minha equipe colocar essa matéria bem recente que saiu no jornal. O Estado de São Paulo tem apenas alguns anos, mas é o testemunho de uma mulher, por isso que aparece entre aspas, achei que estava no inferno, diz mulher que viveu em leprosário. Eu quero que você entenda a gravidade da lepra. Casas de isolamento eram destinadas a pessoas com hanseníase e reforçou o preconceito contra pacientes até hoje. Avança com a matéria, por favor. Francisca é o nome da mulher, que pensou que estava no inferno dentro do leprosário. Francisca, que precisou se isolar do resto do mundo, estamos falando da nossa época. Passou por vários lugares até chegar à colônia Souza Araújo, espaço na capital, destinado a pessoas diagnosticadas com a doença. Ela só foi reencontrar a família 5 anos depois, já curada. Devido à hanseníase, Francisca ficou com mãos e pés deformados. Hoje, as sequelas são evitáveis. Entre aspas, ela falando, quando cheguei lá, achei que eu estava num outro mundo, no mundo das pessoas diferentes, porque não tinham mão, não tinham pé, não tinham nariz, não tinham orelha. Ou eu estava no inferno, um dos dois, conta Francisca, hoje com 63 anos. Próxima matéria. Os brasileiros que foram separados à força de paz com lepra e lutam por reparação. Eu vou avançar com essa reportagem, porque esses bebês aqui, está vendo? Esses bebês, por exemplo, isso agora, recentemente, esses bebês nasceram em leprosários, porque lá era como se fosse uma mini cidade de leprosos, mulheres que já foram para lá grávidas ou que engravidaram lá, tiveram essas crianças
os pais eram leprosos e as autoridades retiraram as crianças dos seus pais porque eles eram doentes. Helena Bueno Gomes nasceu em 1961 em uma cadeia da região de Pirapitingue, em Itu, no interior de São Paulo. No dia seguinte foi separada de sua mãe, que nunca conheceu, porque a mãe era leprosa. 4 décadas depois, descobriu que seus pais eram pacientes de hanseníase e internos da colônia do hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, um dos maiores leprosários brasileiros do século XX. Também conhecidos como asilos e sanatórios, os leprosários eram grandes espaços onde ficavam as pessoas com a doença. O objetivo era isolar totalmente os pacientes da sociedade. O preconceito contra a lepra é histórico. Até a década de 40, o tratamento era desconhecido. Avança mais. Muitos anos depois, percebi que nasci em uma cadeia dentro do hospital, para onde eram mandados os pacientes que não obedeciam às ordens das autoridades na colônia, explica Helena. Essa é ela aí hoje, né? Ela descobriu muitos anos depois ter sido separada dos pais, porque ela nasceu justamente lá em Itu, nessa cadeia que era um leprosário. A regulamentação dos leprosários aconteceu na década de 1920, com a criação da Inspetoria de Profilaxia e Combate à Lepra e Doenças Venéreas. Estes espaços passaram a ser organizados como uma cidade, com escolas, praças, dormitórios, refeitórios e até delegacias, prisões e cemitérios. Chegaram a existir cerca de 40 leprosários em todo o Brasil. Em 1949, o isolamento forçado dos ancenianos em leprosários virou lei federal que vigorou até 1986. Atenção, virou uma lei federal de que toda pessoa com lepra deveria viver em leprosário, e essa lei durou até 1986, portanto é uma coisa muito recente. A legislação permitia separar os filhos dos pacientes que engravidassem dentro das colônias. Ainda bebês eram enviados em cestos a educandários e preventórios, espécie de creches de filhos considerados órfãos, mesmo tendo pais vivos. Mesmo tendo pais vivos. Vai passando, aí aparecem fotos, né? É uma matéria bastante longa, eu não vou ler tudo para você, mas vai avançando mais. Né? Getúlio Vargas até conheceu o leprosário em Bauru, também tinha em Bauru, continua avançando. É uma matéria muito comprida, havia essa separação entre pais e filhos, e você vê como isso foi tratado no Brasil. Eu morei em Manaus em 1981. Eu fiquei impressionado em Manaus, porque quase toda esquina que eu parava com o meu carro, nos cruzamentos, nos semáforos, nos faróis, vinham pessoas sem nariz, sem orelha, pessoas deformadas, pedir alguma coisa, pedir um dinheiro, né? Porque o sol de Manaus, o calor daquela região dos trópicos, causa muitos danos na pele. Em Manaus também tem leprosários. Essa matéria é bastante extensa, eu não vou ler mais, mas mostra como foi esse problema que vem desde a época de Moisés, na época de Jesus e também nos nossos dias. Na época de Jesus, o isolamento, já que não existia leprosário, o isolamento era céu aberto. A pessoa diagnosticada pelo sacerdote, era o sacerdote que dizia se a pessoa tinha lepra ou não. É como se fosse uma sentença, tinha poder judicial, tinha poder médico. O sacerdote decretava, isso é lepra, a pessoa tinha que sair de casa. Tinha que deixar esposa, se a mulher fosse a leprosa, ela tinha que deixar o marido e os filhos, sair de casa e ir para o isolamento no deserto. Os leprosos, eles eram obrigados a se cobrirem e nunca se aproximarem de qualquer pessoa saudável e manter uma distância razoável. Se qualquer pessoa fosse se aproximar inadvertidamente, o leproso ou a leprosa tinha que gritar bem alto: imundo, imundo, eu sou imundo, imunda, imunda, não chega perto. Era obrigado a fazer isso.
Porque se não fizesse e cruzasse com qualquer pessoa saudável, e a pessoa saudável descobrisse que era uma pessoa leprosa que tinha passado, ela tinha o direito, pela lei da época, de pegar pedras e apedrejar a pessoa, até se quisesse matar a pessoa. O sacerdote tinha esse poder clínico de decretar: essa doença é lepra ou não é lepra, essa pessoa está leprosa, tem que sair de casa. Ah, mas eu não quero me separar dos meus filhos. Era uma loucura, tanto que nesses leprosários brasileiros, muita gente cometeu suicídio por não suportar a separação da família ou pela separação dos filhos, que nasceram lá no leprosário, mas os filhos foram arrancados. Vá comigo no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 44, para você ver como há 3.450 anos atrás era o sacerdote que diagnosticava a pessoa com suspeita de lepra. O versículo 44 diz assim: leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior e clamará: imundo, imundo. O leproso, ele tinha que cobrir a boca para não espalhar, não é? Não sei se é um micróbio, se é um vírus, o que é, uma bactéria, não sei. Ele tinha que cobrir a boca e gritar: imundo, imundo! E a pessoa que ouvia isso ficava apavorada. Passava longe, passava correndo. Olha o isolamento que a pessoa era submetida. Versículo 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. E a pessoa vivia assim. Se um dia a pessoa achasse que estava curada da lepra, ela deveria procurar o sacerdote, porque só o sacerdote tinha o poder e a autoridade de examinar a pessoa e conferir se ela foi sarada ou não, se ela poderia agora ficar numa quarentena por mais 7 dias, para depois conferir se depois dos 7 dias de quarentena ela realmente não tinha mais lepra. Aí o sacerdote liberava. Mas se depois da quarentena de 7 dias o sacerdote examinasse e dissesse: você não pode voltar para a sociedade, retorne para o isolamento, volte para o deserto. Era assim que acontecia. Veja o capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando. Eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e hisopo. Olha o ritual que tinha que ter quando a pessoa era declarada a caminho da cura. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que se há de purificar da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. O que isso quer dizer? 2 aves, uma morria e derramava o sangue da ave morta era colocado nas asas da ave viva, e com esse pau de cedro e com hisopo e o carmesim, num vaso de barro com água, águas vivas, águas correntes, então se espargia 7 vezes sobre a pessoa que estava em processo de purificação, e aí se soltava aquela ave que tinha
sangue nas penas. E a ave voando, o leproso ficava olhando, e na cabeça dele aquilo significava o seguinte: a minha cura custou o sangue que foi sacrificado, aquela vítima inocente morreu. E é o sangue que me faz agora voar nas maiores alturas. Aquela ave voando com sangue representa a minha vida. Eu que estive preso na doença, agora eu vou ter liberdade. Agora eu vou ser livre de verdade. O hisopo foi usado na cruz de Jesus, e o pau de cedro aqui representa o madeiro onde Jesus foi crucificado, e a ave morta representa o Senhor Jesus sacrificado por nós, o seu sangue derramado. E toda pessoa aqui que tem o sangue de Jesus pode voar não apenas nas maiores alturas, mas voar para a glória, para a vida eterna, ao encontro do Senhor nos ares. É um voo espiritual. A pessoa que tem o sangue de Jesus começa a voar nas maiores alturas. A lepra na Bíblia é comparada ao pecado, porque igualmente o pecado é contagioso. E se você não quer se contaminar com o pecado, se afaste de gente pecadora. Porque se você ficar andando com gente que cheira cocaína, você vai acabar cheirando com elas. Se você ficar andando com gente que se embriaga, você vai acabar bebendo com elas. Se você ficar andando com gente que não presta e faz coisas erradas, inclusive furtos e assaltos, você vai acabar se contaminando com aquele pecado. O distanciamento do pecado, um distanciamento rigoroso, é que garante que você não será contaminado. Nem sempre, não é? Nem sempre, porque hoje em dia mesmo, você mantendo distância de pessoas que são grandes pecadoras, o pecado entra na tua casa através da tela da televisão, e pela internet então nem se fala. Pela internet você não tem ideia do que o teu filho pequeno anda vendo. A quantidade de pornografia que ele acessa, a quantidade de joguinhos diabólicos que ele está brincando, as conversas que essas crianças têm entre elas. Se você examinar o celular do teu filho e da tua filha, não me vem com esse papo que tem que ter privacidade da criança. Se você examinar, você vai ver que o pecado está entrando direto na tua casa, seja através da televisão, seja através da internet, ou seja através do teu celular. Então hoje em dia é muito difícil a pessoa manter um distanciamento social do pecado. As pessoas estão contaminadas. Então a lepra era tratada dessa maneira. Na época de Moisés, na época de Jesus, o sofrimento era muito grande, e você viu que até no Brasil, a tragédia que é a lepra. Então nós estamos falando de uma coisa grave. Voltando para o episódio dos 10 leprosos, que de longe, a coisa de 100 passos de distância, ficaram gritando para Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus está se aproximando dos seus últimos dias antes da cruz. Jesus não podia fazer muita coisa naquela hora, mas como Ele é o Senhor, Ele estava entrando na cidade, os leprosos não podiam entrar na cidade, era de longe. Então Jesus libera uma palavra de longe mesmo, uma palavra estranha. Jesus diz assim, versículo 14: E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Um leproso só podia ir se mostrar ao sacerdote se achasse que está curado. Eu acho que eu estou bem, minhas feridas sumiram, as infecções, não é? As pústulas, as manchas, eu já não estou me sentindo mal como antes, eu vou me mostrar ao sacerdote. Mas acontece que esses homens estão deformados pela doença. Esses homens estão em carne viva. Eles estão como mortos-vivos, de longe, com o rosto coberto
clamando por misericórdia. E Jesus diz: vocês mostrem-se aos sacerdotes. Jesus não disse: eu estou curando vocês aí agora à distância mesmo. Jesus falou uma palavra como se o milagre já estivesse acontecido, porque eles só poderiam se mostrar aos sacerdotes se já estivessem sarados, mas eles não estavam sarados ainda. Mas Jesus deu uma ordem como se eles já pudessem procurar os sacerdotes para conferir a cura. E eles, estranhamente, obedeceram. Cada um foi procurar o seu sacerdote, aquele sacerdote que tinha declarado a lepra. Eles foram, cada um, se apresentar ao seu sacerdote, porque cada um era de uma região, de um lugar, de uma cidade diferente, de um lugar diferente. O grupo se dispersou, os 10 homens, cada um por uma direção. E um daqueles homens morava em Samaria. E ele então se dispersa para ir não na direção da Galileia, nem de Jerusalém, nem da cidade de Israel. Ele se desloca para ir na direção de Samaria. Cada um foi para um lado. E quando todos eles, atenção, estão indo cada um para se mostrar ao sacerdote que declarou a sua lepra, no caminho eles começam a verificar que uma coisa espantosa está acontecendo, uma coisa inacreditável. A carne que estava podre e cheia de feridas começa repentinamente a ser restaurada. A mão que estava deformada vai voltando ao normal. O braço que estava coberto de feridas, o peito, a perna, o pé, cada um começa a se examinar e percebe que está sarado, que foi curado inexplicavelmente. Bastou obedecer, bastou fazer o que Jesus mandou. E aquele único que estava indo na direção de Samaria, porque os judeus não iam para Samaria, era um território evitado pelos judeus, lá só moravam estrangeiros pagãos, eram pessoas isoladas de Israel, havia muito preconceito dos judeus contra os samaritanos. Então ele é o único que está indo para Samaria. E ele percebe que com ele o milagre começou a acontecer. Ele vai se olhando também. E ele não está acreditando no que ele está vendo. Mas será que é verdade? Eu tinha um cheiro horrível. Eu não aguentava respirar o meu próprio cheiro, um cheiro de imundície. Eu era um imundo. Mas esse cheiro horrível que brotava da minha pele e da minha carne, esse cheiro não está mais em mim. A ferida não está mais em mim. O que está acontecendo? As minhas feridas estão sumindo. E ele começa a dar glória a Deus. Ele começa a glorificar o nome do Senhor. Ele estava voltando para casa, os outros também. E deixa eu dizer isso para você: a tua bênção, o teu milagre, o que você precisa, foi ordenado por Jesus aqui. E antes que você chegue na tua casa, no final desta reunião, você vai dar glórias a Deus no meio do caminho. E você vai dizer: Jesus me abençoou, Ele está vivo de verdade. Esse samaritano, ele começa a dar glória a Deus, em voz muito alta. E ele pensa: foi Jesus. Foi Jesus. Eu ia me mostrar ao sacerdote. Eu ia lá. Foi Jesus. Ele mandou me mostrar ao sacerdote. Depois eu vou me mostrar ao sacerdote. Porque agora eu vou me mostrar ao meu sumo sacerdote.
o maior de todos os sacerdotes. Eu vou me mostrar e agradecer a Jesus Cristo, eu vou adorá-lo, eu vou agradecer, porque Ele curou a minha lepra. Coisa maravilhosa. Eu vou ao sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o pastor dos pastores. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é tudo na nossa vida. Tudo que você imaginar, Ele é o máximo. E esse único curado, Ele vai e Ele se prostra diante de Jesus. Veja bem, se Jesus fosse só um profeta judeu, Jesus seria um homem temente a Deus. Se ele fosse só um profeta, ele seria um judeu temente a Deus. Ele não permitiria que qualquer pessoa se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Porque o judeu é ensinado a nunca dobrar os seus joelhos diante de qualquer ídolo, imagem, entidade ou pessoa humana, mesmo que seja um rei ou uma autoridade. Um judeu nunca dobra os seus joelhos, porque o judeu é ensinado de que somente Deus deve ser adorado. Se Jesus fosse apenas um profeta judeu, ele não permitiria que esse samaritano se ajoelhasse diante dele, se prostrasse diante dele com o rosto em terra e o adorasse. Você sabe por que Jesus permitiu que esse homem se ajoelhasse e o adorasse? É porque ele não é um profeta, ele não é um iluminado, ele não é um espírito evoluído, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que tem na palma da sua mão a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder de cura, ele tem poder de vida, ele tem poder de eternidade, ele tem poder de perdoar pecados, ele tem poder para salvar a alma do homem e da mulher. Jesus permitiu que o samaritano o adorasse. Vou ler o versículo 15 para você. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, glorificando a Deus. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Os outros 9 eram judeus. O Evangelho de João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Você já deve ter lido isso. Mas a todos quantos o receberam, o Evangelho diz, Deus deu a cada um deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este samaritano, estrangeiro, o único que não era judeu, pois os judeus recusaram Jesus. O único que não era judeu, o único que reconheceu que Jesus é Deus, um estrangeiro, considerado um pagão. Esse samaritano representa eu e você, todos os não-judeus de nascimento, aqueles que creem em Jesus como Deus, não apenas como Filho de Deus, mas como o próprio Deus. Ele deu graças e ele era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos?
Veja, numa época que não tinha tratamento e hoje tem controle da doença. Na época de Jesus a coisa era muito mais grave ainda, porque não havia leprosários. Note que esse samaritano, se ele tivesse saúde, ele não poderia estar num grupo de judeus. Ele está num grupo de judeus, 9 judeus, porque todos os judeus ali são iguais a ele, são leprosos. Se todos os judeus ali tivessem saúde e o samaritano também, os judeus diriam: afasta-te de nós, imundo, mesmo que ele não tivesse lepra. Mas a lepra, que representa o pecado, mostrou que naquele grupo de 10 homens, ninguém era melhor do que ninguém. E quando se fala de pecado, ninguém é melhor do que ninguém. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Você nunca leu sobre a mulher adúltera? Aquela história tão famosa e conhecida? Queriam apedrejar a mulher na frente de Jesus, porque ela foi apanhada num pecado. E Jesus disse para a multidão que queria apedrejá-la: aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. O pecado iguala todo mundo. Não importa se é um adúltero, se é um ladrão, se é um mentiroso, se é um beberrão, se é um drogado, se é uma pessoa que vive na perdição, ou se é menos pecador, ou se aparenta ser uma pessoa de bem, ou se é uma autoridade, ou se é um governante. O pecado iguala a todo mundo. Diante de Deus, todos pecaram, diz a palavra. Diante de Deus não há distinção entre judeu e grego. Não há distinção entre judeu e samaritano. Como todos ali estavam no mesmo barco, os 10 eram leprosos, então aquela doença que representa o pecado igualou todo mundo. Mas quando eles ficaram curados, cada um foi para sua casa. Mas esse samaritano aqui foi o único que voltou dando graças e adorou o Senhor Jesus. Era para se apresentar, se mostrar ao sacerdote. Ele foi o único que foi se mostrar primeiro ao sumo sacerdote e dar glórias a Deus. Quando ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, ele dava graças. Obrigado, obrigado. Eu não tenho palavras, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei como agradecer. Ele deu graças. Versículo 17, respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Onde estão os 9? Jesus está fazendo uma pergunta. Ele está indignado. Ele continua e diz: não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Jesus está dizendo: eu sou Deus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Dos 10 que foram abençoados por Deus, dos 10, só um voltou para dar glória a Deus. O homem está lá ajoelhado, dando graças. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, eu estou limpo, eu estou curado, obrigado, olha, Senhor, muito obrigado mesmo, que maravilha, foi um sofrimento, eu pensei em suicídio várias vezes, eu pensei em morrer muitas vezes, eu queria acabar comigo, eu sofria muito, eu mesmo não me aguentava, eu estava podre,
mas o Senhor me sarou, o Senhor me curou, muito obrigado, o Senhor me libertou, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ele só agradecia. Seja uma pessoa agradecida. Dê graças a Deus o tempo todo. Eu sei que o Senhor tem te abençoado muito. Tem ou não tem? Quem tem sido abençoado, abençoada, então dá glória a Deus. Agradece. Diga obrigado, 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 obrigado. Senhor, eu não tenho palavras. Obrigado, obrigado, obrigado. Como Deus admira um coração agradecido. E como Ele se aborrece e fica triste com um coração ingrato e indiferente. O homem está ajoelhado, não para de agradecer, não para de adorar, continua ajoelhado. Versículo 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te, levanta-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vou dizer uma coisa aqui: este homem não foi curado apenas no corpo, ele foi curado também na alma. E a cura mais impressionante era a cura que só o Senhor Jesus podia ver. E o próprio homem podia sentir. Ele sabia que mais do que curado, ele estava salvo. Porque ele encontrou Jesus Cristo. Ele encontrou a vida. Ele encontrou quem ele precisava. Dos 10 doentes, só um voltou para agradecer e só um foi salvo. Dos 10 curados, só um voltou para dar graças. E dos 10, só um, atenção, só um foi salvo. Aqueles outros 9, você pode acompanhá-los. Eles foram para suas casas. Primeiro se mostraram para o sacerdote, cada um tinha o seu. O sacerdote examinou bastante e falou: realmente, não tem nem o sinalzinho da lepra. Você não precisa ficar nem de quarentena. Realmente, você foi curado, você está curado. Pode voltar para a tua casa. A pergunta é: esse que foi se mostrar ao sacerdote comum, ele contou que foi Jesus que o sarou? Ou não contou? Não sabemos dos detalhes, mas ele não voltou para Jesus. Os outros 8, a mesma coisa. Se mostraram aos seus sacerdotes, não sei se eles disseram que foi Jesus que os curou, devem ter dito, mas não voltaram para Jesus. Não voltaram, porque eles só queriam a bênção, eles não queriam o abençoador, eles só queriam o milagre, mas não queriam andar com Jesus. E mais importante do que andar com Jesus é ir para casa, ir para o seu trabalho, ir cuidar da sua vida, ganhar dinheiro, rever a família. Você pode acompanhar os outros 9 que foram sarados e não voltaram para Jesus, nem para agradecer. Você pode acompanhá-los. Mas se você continuar acompanhando esse tipo de gente, no final você vai terminar como eles. Porque nenhum daqueles 9 que não voltou para Jesus, nenhum daqueles 9 foi salvo. Jesus perguntou uma vez numa pregação: de que adianta o ser humano
ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Que adianta? Meu corpo foi restaurado, olha só, família, eu fui curado, eu estou bem, olha só, já estou com saúde, já posso trabalhar, já posso morar com a minha família, já posso ganhar dinheiro, já posso comprar as coisas, já posso investir, já posso viver a vida, já posso aproveitar a vida. Meu corpo está bom, mas e a alma? Mas e a alma? Continuava leprosa por causa do pecado, porque o pecado é comparado à lepra. E o único que tem poder para limpar a alma, não apenas o corpo, limpar a alma é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode te purificar de todo pecado. Todo pecado. Pastor João Ribeiro, o meu pecado é muito grave. O meu passado é tenebroso. Eu tenho vergonha de mim mesmo, é com arrependimento que eu estou aqui dentro. Eu até mantenho distância, eu não conto para as pessoas o pecador miserável, a pecadora miserável que eu sou. Você não precisa contar nada, Jesus sabe quem você é. Mas se você está aqui, e Jesus está aqui, você pode ter certeza que Ele tem poder para te purificar de todo o pecado. Ele tem poder para lavar a tua alma. E não apenas lavar a alma, lavar o corpo, a mente, o espírito, purificar os teus olhos, a tua boca, as tuas mãos, os teus pés. Ele tem poder para purificar os teus ouvidos e mais, Ele tem poder para escrever o teu nome no livro da vida que está no céu. Ele tem poder de te absolver de todos os teus pecados. Ele tem autoridade espiritual para te dar o paraíso e a vida eterna. Ele pode ir muito além da bênção que você está buscando. Buscar a bênção, toma a bênção. É a cura que você quer, toma a tua cura. Mas eu não quero só curar o teu corpo. Eu quero sarar a tua alma. Eu quero perdoar os teus pecados. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Eu quero te dar uma paz que você nunca teve desde que você nasceu. Eu quero te dar uma vida que você nunca experimentou antes. Eu quero te dar coisas que você sequer pediu ou sonhou. É isso que Jesus quer fazer. Não apenas esse milagre que você está precisando. Isso Ele já fez. Ele já fez. Eu estou falando como Jesus me ensinou aqui. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eu sou o sacerdote dessa igreja. Você está se mostrando para mim. E eu digo, o teu milagre já foi dado, a tua bênção já foi dada. Você já recebeu o que veio buscar. Mas Jesus Cristo quer te dar algo que é muito mais valioso do que todas as curas, prodígios e maravilhas. Ele quer operar em você o maior milagre de todos os tempos. Ele quer pegar você e colocar na glória. Ele quer te introduzir na vida eterna. 10 foram curados, só um foi salvo. Acontece isso hoje em dia de monte. A pessoa faz uma campanha de oração, recebe todos os milagres, não preciso mais ir na igreja. Tudo que eu queria eu já consegui, minha vida já melhorou muito. Arrumei emprego, estou ganhando dinheiro. Minha família foi restaurada, minha saúde foi restabelecida. Eu fiz a campanha de oração, funcionou. Não preciso vir mais na Paz e Vida. Muitos fazem isso. Uma pena. Porque não é só isso que Jesus quer te dar. Ele quer te dar aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Aquilo que ninguém no mundo pode te oferecer. Ele quer te dar algo que só Ele tem. A vida eterna. Só Ele pode te dar isso. E como Ele deseja te dar isso. Se você quiser, você vai possuir a vida eterna agora. Se você quiser, Ele vai falar isso para você. A tua fé te salvou.
Ele vai responder isso para você. Ele vai dizer e você vai sentir que está salvo, que está salva. Toda a igreja fique de pé, por favor. Curas e milagres, prodígios e maravilhas. Pode tomar posse. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Você já está se mostrando para mim, e eu já estou dizendo que a tua bênção já foi dada. Mas Jesus não quer que você volte para a tua casa só com isso. Só com isso. Ele quer que você volte para casa com o maior tesouro que uma pessoa é capaz de achar nesta vida. Ele falou do tesouro escondido. Contou uma parábola curtinha assim, pregação minúscula. Eu queria ter esse dom de Jesus de fazer pregações minúsculas e dizer tudo. Jesus falou: o reino dos céus é como um tesouro enterrado num campo que um homem acha e esconde. E ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a parábola. Traduzindo, o reino dos céus é esse tesouro que poucos encontram. De cada 10, 1. O tesouro escondido, o tesouro mais precioso. A pessoa se desfaz de tudo, da vida no mundo, das religiões que ela tinha, das velhas amizades que só conduziam aos leprosários. A pessoa abre mão de tudo, porque ela sabe que naquele campo tem o tesouro escondido. E o tesouro, o que vale mesmo é o tesouro, não o campo. Ele compra o campo, não por causa do campo. O campo é bobagem. O que vale mesmo é o tesouro. E o tesouro está aqui dentro. E se você é de Deus, você achou o teu tesouro. E você é capaz de dar a tua vida por causa desse tesouro. Eu quero entregar a minha vida para Jesus por causa desse tesouro. Jesus, Ele deseja não apenas abençoar sua vida neste século. Ele quer te abençoar de uma maneira que isso perdure por toda a eternidade. Que atravesse a vida eterna. Ele quer te dar um bem realmente eterno. Um bem permanente, uma coisa que nunca passará. E Ele te oferece isso agora. Chama-se salvação. É isso que Ele quer te dar. Pastor João Ribeiro, eu quero. É o que eu estou buscando, é o que eu estou precisando. Eu não quero apenas voltar para a minha vida satisfeito com os milagres, as bênçãos, e continuar sem paz, continuar com medo do inferno, continuar com medo do juízo final que um dia eu vou ter que enfrentar. Eu quero mais do que as bênçãos. Eu quero hoje a absolvição. Eu quero hoje o meu perdão. Eu quero hoje o meu nome escrito no livro da vida. Hoje eu quero dar a minha vida por este tesouro que eu descobri, que é o reino dos céus. Eu quero o reino dos céus. Eu dou a minha vida para ganhar o reino dos céus. Se você fizer isso, o teu nome vai ser escrito lá na glória. O que eu faço, João Ribe? Pega a tua mão direita assim, ergue ao céu e diga: eu quero dar a minha vida ao Senhor Jesus e declará-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Quem quer? Glórias a Deus. Vem aqui para frente, você que quer. Vem para cá. É o tesouro. É o tesouro. Quem acha esse tesouro,
dá a vida por ele, a pessoa se entrega pelo reino dos céus. Vem aqui para frente, vem. Você que quer o teu nome escrito no livro da vida, vem aqui para frente. Você que quer voltar para casa com a certeza da salvação, vem aqui para frente. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero chamar os outros 9. Eu quero chamar os outros 9. Tem outros 9 aqui. Tem outros 9. Você ia voltar para casa, não é? Mas agora você pensou bem e você decidiu, quer saber de uma coisa? Eu volto para Jesus. Eu vou me colocar aos pés de Jesus. Seja como filho pródigo, seja como filha pródiga, seja como uma pessoa agradecida, eu vou me colocar aos pés de Jesus. Então vem aqui para frente, se você está sentindo o desejo de vir, vem para cá, venha, saia do teu lugar. Isso, venha. Vem os outros 9, vem. Deus ama um coração agradecido. Deus ama uma alma agradecida. Venha, venha, você que é uma pessoa agradecida, venha. E quero falar com todas as pessoas que se sentem fracas. Pastor João Ribe, que coisa agora nesses últimos tempos, não? Está acontecendo comigo um esfriamento. Eu estou esfriando na vontade de orar, na vontade de ler a palavra, na vontade de vir para a igreja. Às vezes eu estou em casa e penso, hoje eu não vou para a igreja não. Depois eu me empurro, eu venho e percebo o quanto isso me faz bem. Eu não quero me afastar de Jesus. Eu quero uma renovação na minha fé, na minha disposição, a renovação do primeiro amor. Então, vem aqui para frente, vem para cá, vem para cá. É tão bom quando você se empurra e vem. Só que a partir de agora você não vai se empurrar mais. Você vai ter a maior alegria. Oba, está no horário de eu ir para a paz e vida. Está na hora de eu ir para a casa do Senhor. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E se mais alguém quer vir para frente, aproveita e vem. Enquanto eles estão vindo, quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joãoribe ou pelo facebook.com/joãoribe. Você que está ouvindo esta mensagem pela Rádio Feliz FM ou pelo aplicativo grátis da Feliz FM que você baixou na App Store ou Google Play, está ouvindo aí no seu celular. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem no podcast. Você quer voltar ou entregar sua vida para Jesus? Quer colocar diante dele a tua gratidão? Você que está me assistindo e ouvindo à distância, consegue se ajoelhar aonde está? Então se ajoelhe. E se você está em trânsito e não tem como se ajoelhar, tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que veio para frente, já tem muitos ajoelhados aqui. Se não conseguir se ajoelhar, não faz mal, viu? Mas se conseguir se ajoelhar é bom. Porque está escrito que um dia diante dele todo joelho se dobrará. Não tem jeito. Bem-aventurados os que dobram os joelhos agora. Você é bem-aventurado, viu? Você é bem-aventurada, porque você está dobrando o joelho antes do juízo final. No juízo final não vai ficar um de pé. Eu vou me ajoelhar ali, não para clamar por perdão e misericórdia, eu vou me ajoelhar para adorá-lo. Mas aqueles que não vão se ajoelhar para adorá-lo, vão se ajoelhar de medo, porque os joelhos vão tremer, enfraquecer, e os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos se dobrarão um dia diante dele, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, de todos os povos e raças. A lepra não igualou os 9 judeus com aquele samaritano? O pecado iguala toda a humanidade. E bem-aventurados aqueles que nesta vida dobram os joelhos para pedir perdão dos seus pecados. Então você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, coloque a mão direita sobre o teu coração
E você que está à distância, faça isso também. A igreja continua de pé, por favor. E você que está com a mão direita sobre o seu coração, ore comigo desta maneira: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, a tua palavra falou comigo e eu voltei à tua presença, porque eu não quero sair nunca mais de diante de ti. Eu quero te agradecer, te louvar, te engrandecer, te glorificar, te bendizer. Eu quero, Senhor, te servir todos os dias da minha vida, porque eu tinha uma doença que só o Senhor tem a cura, e a cura está no teu sangue precioso. O Senhor é o único que tem a cura para o meu pecado, e o teu sangue tem o poder de me purificar. Então me purifica agora. O teu sangue, Senhor, é o único que tem a cura para o meu pecado. Me purifica agora, me purifica com teu sangue, purifica a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, os meus pés, todo o meu corpo e o meu coração, a minha alma e o meu espírito, e me dá agora, junto com teu perdão, junto com a cura do pecado, me dá agora a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continue em espírito, eu e toda a igreja iremos orar por você. Igreja, estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas. Deixa eu orar. Pai, esta pessoa parece aquele samaritano agradecido, que reconhece que só o Senhor tem poder para curar a doença do pecado. E o Senhor, com seu sangue, purificou esta pessoa agora. Ela está se mostrando para mim, que sou sacerdote, e pela oração que ela fez, eu sei que ela está limpa. Pela decisão dela de vir à frente e dobrar os joelhos diante do altar, como sacerdote eu examino esta pessoa e vejo sinceridade neste ato. De fato, de verdade, esta pessoa está arrependida e te pediu perdão, e eu comprovo a sua purificação. O teu sangue, Senhor, a purificou de todo o pecado. Então confirma o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Dê para esta pessoa agora saúde, vigor, disposição, libertação de vícios. Retira tudo que atrapalha a vida dela e principalmente dê a certeza do perdão e a alegria da sua salvação. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida e não permita que o seu nome seja riscado do teu livro. Guarda esta pessoa com teu grande poder. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Amém, Senhor.